Todo mundo com o livro de história aberto. Vamos para a nossa segunda aula. Minha câmera está tortinha. Vamos para a nossa segunda aula. Livro, página 86. Não era arte? História. Agora, a arte vai ser a última aula. E já falando em arte, a aula de arte de hoje também vai ter atividade avaliativa, tá? Na aula de arte de hoje, todo mundo se prepare, não falte, porque vai ter atividade valendo ponto. Quando, tia? Hoje. Atividade de arte hoje. Como ele vai fazer essa atividade de arte? Tipo, ele vai pegar o caderno de desenho e vai desenhar lá? Quando, tia? Ou Mas vai eu ser não uma soube provinha que você quer? dessa Faz. atividade. Eu descobri como mudar meu nome, finalmente. Ai, antes Não, que muda Enzo. o nome, tia, aqui no computador. Enzo. As atividades de arte são atividades avaliativas, porque nós não temos prova de arte. O que eu vou avaliar? A atividade que eu proponho para vocês. É porque você não Eu botou te nem foto para vocês fala lá saberem pra vocês. como negociar. Mas sabe por quê, Thales? Tem gente que só aparece quando é avaliação. Não é verdade? E o compromisso de estar todo dia aqui na aula? Será que se fosse lá na sala de aula presencial, só ia aparecer no dia da prova? Será? Aí, ó, é responsabilidade, né? Todas as aulas de arte, ainda mais que as avaliações são mensais. Mês de outubro, nós teremos uma semana a menos de aula, não é? Então, a atividade avaliativa de hoje também. Tá? Vai valer ponto a atividade de hoje, vai valer um ponto. Eu vou colocar lá a observação. Atividade avaliativa valendo um ponto. Mas Tá bom? o que eu vou fazer nessa, tia? Desenhar, pintar? Na aula de arte vocês vão saber, tá bom? Ok, tá. Então, peguem aí o livro de história, página 86 e 87. Vamos, então. Deixe-me compartilhar aqui o livro. Nós lemos quase tudo, não foi? Na sexta-feira. Aí eu tinha pedido para vocês fazerem a leitura da página. Deixa eu aumentar aqui a tela que vocês aparecem. Fizemos a leitura aqui das propostas comunistas. Nós falamos sobre o Estado Novo, não é? A integração, que surgiram dois partidos, o AIB e o ANL. O ANL tinha propostas comunistas, todos tinham as mesmas coisas, os mesmos direitos, as terras eram distribuídas igualmente. Essa é a ideia das propostas comunistas, não é? E agora a gente vai terminar de ler aqui a página 87, vamos corrigir essas questões e já vamos para a próxima página, tá bom? Então, coloque aí do ladinho CPZ. CPZ. 6/10. Lembrando que é matéria de prova, tá, gente? Esse capítulo vai cair na nossa provinha de história. Tá? Thales, começa lendo aqui, Thales, por favor. Peguem o marca-texto para grifarmos o que for importante, tá bom? O novo governo, chamado de Estado Nacional pelo presidente Vargas, foi marcado pelo patriotismo. Sua intenção era difundir a ideia de uma nação unida para o engrandecimento do país. Nesse sentido, não deveria haver divisões nem diferenças partidárias e tampouco grupos políticos e sociais distintos ou discordantes. O governo argumentava
que, em nome da segurança nacional, algumas medidas deveriam ser tomadas, a fim de que prevalece o melhor o melhor para o Brasil. Assim sendo. Então, olha só. Quando Vargas começou com essa proposta, o Estado Novo, ele queria difundir uma ideia de nação o quê? Unida, contra o comunismo, contra o fascismo, contra o nazismo. Ele queria difundir uma ideia de união, de patriotismo, para engrandecimento do país. Só que ele tomou algumas decisões muito drásticas, porque ele estava com medo que acontecesse o mesmo que estava acontecendo lá na Europa, certo? Então, o que aconteceu? Olha só, o Congresso Nacional foi fechado, pode sublinhar esses dois tópicos. As eleições foram suspensas, não tinha mais eleição, não tinha mais democracia, não tinha, foi suspenso. O Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, passou a centralizar as decisões governamentais mais importantes. Então, somente o presidente da República é que tomava as decisões. Não tinha mais poder legislativo, judiciário, executivo, não tinha mais governador, senador, não tinha mais nada disso. Quem tomava todas as decisões era o presidente, ele centralizou tudo nele. Imagine só, claro que naquela época, em 1937, 36, 38, quando ele, porque antes das eleições ele deu esse golpe, o número de habitantes era bem menor do que nós temos hoje. Mas imagine uma pessoa só tomar decisões para todo um país. É muita coisa, não é? Os altos e baixos aí iam ser muito diferentes. E olha só, todos os partidos foram extintos. Aqui na página anterior, nós não vimos que estava surgindo o AIB e o ANL? Pois ele extinguiu. Não pode ter partido, não teremos mais eleição, não tem mais Senado. Eu, como presidente da República, sou a autoridade máxima. Só eu vou tomar todas as decisões que vão reger o país. Até a Constituição teve que ser reelaborada, não é? Então, vamos lá. Sofia, você que chegou aí, toda bonitona, lê aqui para a gente o número 1, Sofia, por favor. Oi, prof. Em 27 de novembro de 1937, na Praça Roosevelt, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu uma cerimônia cívica de homenagem à bandeira nacional. Nessa ocasião, por ordem do governo, foram queimadas as bandeiras estaduais, representando o fortalecimento de um Estado nacional unido e único. O ministro da Justiça, Francisco Campos, disse em seu discurso. É para ler essa parte. Só um pouquinho. Então, preste bem atenção à seriedade desse movimento que aconteceu. Imagine só. Para ficar claro como uma água límpida, de que ele teria todo o poder, ele queimou todas as bandeiras de todos os estados. O Brasil não é dividido em estados? Não é? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, enfim, vários. Ele queimou. Com essa queima, ele estava querendo dizer o quê? Não tem mais divisão de estado, não tem mais governador. Eu sou o centro de tudo. Ele queria tornar o Brasil um único estado. Por isso que esse movimento é chamado de Estado Novo. Porque ele extinguiu, só um pouquinho, Esther, ele extinguiu todos os estados e criou somente um único estado. Fala, Esther. Tia, a Sara não está conseguindo entrar, está aparecendo um erro para ela quando ela vai tentar entrar no Zoom. Quer dizer, não aparece assim para você entrar, tipo assim, para admitir para você entrar. Aí a gente pode, eu posso filmar aqui alguma coisa assim. Fala para ela entrar no link da primeira aula ou da terceira aula, que é o mesmo link. Entendeu?
Então, não tá dando. Quando ela fala, assim, eu mandei o link para ela entrou, só que daí quando vai no Zoom, não aparece assim o negócio que fala assim, permitir Zoom em Dings, alguma coisa, sei lá das contas. Aí não aparece aquele pedido. Estranho. Mas copia o link, Esther, e manda para ela de Então, novo. isso que eu fiz. Eu copiei o link lá na aula do Eclass, copiei tudo, aí apareceu só a página para ela. Alguém mais teve problema para acessar? Deve ser o PC dela, ou ela admitiu O quê? e não tá dando. Pode ser. Acessar o Vai quê? pegar a internet. Não é internet, não. Tá bom, então voltemos aqui. O quê, gente? Então, tia, pode Então, mostrar vamos para ela continuar. aqui, alguma coisa assim? Vamos continuar, por favor. Vamos continuar. Então, olha só. O ministro da Justiça, Francisco Campos, disse isso aqui, um trecho do discurso dele. Tá bom? Esther, aproveita e lê aqui, por favor, Esther. Tá bom. É esse bandeira do Brasil, né? Em frente. Isso. Bandeira do Brasil, és hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional. A única só, não há lugar no coração dos Calma, Esther, lê brasileiros. devagar. Esther, lê devagar. Única e só. Única e só. Não há lugar no coração dos brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Tu és a única, porque só há um Brasil. Em torno de ti se refaz de novo a unidade do Brasil, a unidade de pensamento e de ação. A unidade que se conquista pela vontade e pelo coração. A unidade que somente pode reinar, feita de força e de ideal, a ordem de um único pensamento e de uma só autoridade. O pensamento é a autoridade do Brasil. O pensamento e a autoridade do Brasil. E esse pensamento e essa autoridade estaria vindo de quem? Do presidente Getúlio Vargas, isso mesmo. Aí tem aí a pergunta A. Alguns já responderam, então vamos fazer a correção aqui, que foi da aula passada, não é? Então vamos lá, ó. Qual era a intenção do governo ao mandar queimar as bandeiras estaduais? Quem gostaria de responder aí para mim? Juntar todos os países, juntar todos os estados em um só. Isso mesmo. E qual era a intenção principal de fazer isso? Qual era a intenção de fazer tudo isso? Ana Gabriela está com a mão levantada. Eu botei que era para representar o fortalecimento de um Estado nacional unido e único. Muito bem, as duas respostas estão certas. Mais alguém quer falar? Eu. Pode falar, Thales. Simbolizar o governo sobre Getúlio Vargas. Também, mas completa mais um pouquinho. Alguém mais? Isaac? Simbolizar a união. A união em torno de uma só o quê? O que passou a existir? Se todas as bandeiras foram queimadas, somente estava valendo a bandeira do Brasil. Elias? Então só teve um estado. Isso, Estado único. O novo estado que era o Brasil, né? Não tinha divisões. Fala, Elias. Para que a bandeira do Brasil seja única. Isso mesmo, representando a união de todos os estados. Ok? Agora aqui, tia, eu complementei. Agora é simbolizar o governo sobre Getúlio Vargas e reforçar o patriotismo. Isso mesmo, muito bem. Da queima das bandeiras em 1937, o que podemos deduzir com relação à importância dada pelo governo federal às culturas regionais e locais? E aí, quem pode me sugerir? Só uma questãozinha aqui, ó. Com essa queima de bandeiras, as outras bandeiras, os outros estados, foram valorizados ou foram desvalorizados? Foram desvalorizados. Foram E desvalorizados. também, tia, por que queimar? Não podia ter guardado.
Porque era um símbolo, Arthur. A queima das bandeiras foi um simbolismo, entendeu? Claro que não queimaram todas as bandeiras que existiam em todo o Brasil, mas a queima de uma bandeira de cada estado foi um simbolismo, representando que não existiriam mais divisões, seria um único estado. Mas alguém quer dar uma sugestão aqui de resposta? Pode falar. É que a união é mais importante do que os estados separados. Mas será que é isso mesmo? Uma coisa que eles falam, que se chama assim, ó, a união faz a força. Mas será que havia necessidade de tudo isso? Não. Não havia necessidade. Ele usou o que aí? Uma tendência autoritária. Ele acreditava que as diferenças regionais poderiam causar alguma dificuldade no seu governo. Por exemplo, Eles tiveram que ir na fazenda cortar mais tecido para fazer as bandeiras. deixa eu terminar de digitar aqui, ó. Os estados, no caso, foram desvalorizados devido à sua tendência autoritária. Estamos falando do presidente Getúlio Vargas, certo? Ele acreditava que as diferenças regionais poderiam causar problema para o seu governo. Por exemplo, em português, nós estamos estudando um pouco sobre os costumes, a tendência lá do Nordeste. Eles têm muitas diferenças culturais que nós temos aqui na região Sudeste. Então, ele tinha medo que essas diferenças fossem um problema para o governo dele. Entenderam? Ele não queria, na cabeça dele, junto com os aliados políticos que ele estava tendo, ele queria proteger o Brasil de nazismo, de fascismo e de comunismo. Só que ele teve ideias muito extremistas, certo? Ele não podia ter concentrado tudo somente nas mãos dele. Ele estava com medo, ele ficou inseguro, ele ficou com muito medo, tá? Hoje em dia, como as bandeiras estaduais e as culturas regionais são tratadas? Pesquise e escreva no caderno de história da bandeira do estado que você mora. Então, a gente não precisa nem pesquisar, porque eu acho que a gente sabe que a nossa bandeira, tanto da cidade, do estado, quanto do nosso país, ela precisa ser o quê? Respeitada. É tanto que quando tem hasteamento de bandeira, qual deve ser a nossa atitude? Como nós devemos ficar? Reverente. Isso mesmo, uma postura de reverência, de respeito, não é? E hoje em dia, se por acaso alguém pegar a bandeira do estado, seja lá qualquer bandeira que represente cidade, estado ou país, e, por exemplo, queimar, rasgar, essa pessoa é condenada. É crime. É crime, porque é um dos símbolos nacionais. É preso. Então, elas devem ser respeitadas e valorizadas. Certo? É crime você fazer qualquer ato em relação à bandeira. Arthur, tira o plano de fundo, por favor, Arthur. Então, vamos continuar aqui, ó. Aí, então, aconteceu a criação do DIP. DIP é uma sigla, tá bom? DIP, que nós já vamos saber o que significa isso aí, ó, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Podem grifar aí. Ou seja, os caras lá da televisão, aqueles que gravam jornais, essas coisas. Porque departamento de imprensa. Imprensa é mídia. Isso mesmo. Os meios de comunicação. Propaganda aparece também na TV. Então, tudo isso tem a ver com tecnologia, mídia social.
todos os meios de comunicação, impressos ou televisivos ou telefônicos, tá bom? Enquanto vocês estão terminando de conferir aí, eu vou já lendo aqui, tá bom? Em 1939, no governo de Vargas, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, com o objetivo, grife isso aí, ó, de produzir propaganda política estatal por meio de quê? Filmes, cartazes, livros, documentários, músicas, cartilhas escolares, entre outros materiais. E qual era a intenção de criar todo esse material aqui? Livros, filmes, cartazes, tem aqui, ó. Neles, o presidente da República era exaltado como o pai dos pobres, o guia dos brasileiros, o amigo das crianças e o responsável por dar benefícios sociais ao povo. Então, foi criado filmes, propagandas, livros, cartazes, outdoors, tudo mostrando uma visão de que o governo era lindo, de que estava tudo perfeito. Se você for no... Ior, desabilita o microfone, por favor, espera um pouquinho. Se você for lá pesquisar, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei aqui no Google, ó, DIP. Vocês vão ver que existem muitas propagandas, olha só. Getúlio Vargas aqui com uma criança, sorrindo, olha outra aqui, ó. Ele também acariciando, fazendo carinho numa criança. Então, ele queria mostrar essa imagem de que ele era um amigo, ele queria o melhor. Ele queria o melhor? Queria o melhor, sim, para o nosso país. Eu creio que sim. Só que ele foi extremista nas decisões que ele tomou. Então, se você for pesquisar, ó, sempre tem criança perto dele, olha só. O povo carregando uma bandeira, valorizando o quê? O patriotismo, valorizando a nação, valorizando o que o Brasil tinha de melhor. Então, essa era a intenção. Não mostrar as coisas ruins, mas mostrar somente o quê? As coisas boas. Lembra lá atrás que nós falamos que os governos fascistas e comunistas eram sempre representados por uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, uma pessoa que conversava com todo mundo. Por quê? Porque se fosse uma pessoa carrancuda, ia ser simpático com alguém? Alguém ia querer apoiar essa pessoa? Não, pelo contrário, né? Continuando aqui, ó. Isaac, lê aqui, por favor, Isaac, o segundo parágrafo. Também foram criadas algumas datas festivas, como o dia do aniversário do presidente, 19 de abril, o dia do Estado Novo, 10 de novembro, e o dia do trabalho, 1º de maio, que apesar de já existir como data comemorativa internacional, foi especialmente valorizada no governo de Vargas e transformada em feriado nacional. Quem gosta de feriado aqui? Quem gosta de feriado? Todo mundo, Pronto. A pergunta deveria ser quem não gosta. Dando feriado, aí o povo ia ficar apaixonado, não é? Quanto mais feriado, mais feliz a população fica, não é verdade? Quem não gosta de um feriado? Então, foram estratégias que ele estava usando também para conquistar a confiança da população. Fazendo o quê? Feriado nacional. Já pensou? Dia do aniversário do presidente. Que feriado é esse, gente? E dia do aniversário do presidente merece ser feriado? Tem condição um negócio desse? Eu acho que não, né? Se fosse assim, todos os nossos aniversários deveriam ser o quê? Feriado, não é? A regra deveria valer. Seria muito bom. Todo dia seria feriado, porque às vezes um é aniversário de um, depois outro dia é aniversário de outro. Todo dia alguém nasce, não é? Todo dia alguém nasce. Tem gente que tem aniversário todo dia, em qualquer lugar do mundo. Então, pois é. Ninguém nunca ia trabalhar, já pensou? Ia todo mundo à falência. Davi, lê aqui o terceiro parágrafo agora, Davi, por favor. Tá, ô professor, deixa eu te falar uma coisa antes. Sabe o que eu queria que fizesse no meu aniversário? Igual acontece naqueles negócios de YouTube, agradando uma pessoa por 24 horas. Meu sonho. Ia ser legal, né? Lê aqui agora, Davi, pra gente. Tá, calma aí. Tô botando na página. Ó.
O DPI também DIP. atua. Que DPI? DIP. DPI e DPI. Não sei faz negócio. O DIP também atuava como censor de todas as informações vinculadas em jornais, revistas, rádios e outros meios de comunicação e cultura, como o teatro, o cinema e os livros em geral. Por um lado, o DIP elogiava e fazia propagandas das realizações do presidente e do governo pelo país afora. Por outros, proibia que se divulgassem questionamentos ou críticas a eles. O DIP foi extinto em maio de 1945, tendo funcionado por cerca de 6 anos. Então, olha só, o DIP foi um departamento criado para controlar os meios de informação, imprensa em geral, jornal, revista, rádio, panfleto, folheto, tudo deveria ser fiscalizado por esse departamento, Departamento de Imprensa e Propaganda. O objetivo do DIP era valorizar o governo. E tudo aquilo que era contra, que era para criticar, que era para desvalorizar o governo, era censurado. Não podia ser publicado. Entenderam? Tudo que ia contra o que o governo estava pretendendo não poderia ser divulgado. Então, por exemplo, eu tenho um jornal. Tudo que eu vou publicar no meu jornal, primeiro precisa passar pelo DIP e ter autorização para ser publicada. Tem lá o Jornal Nacional. Aí, antes de começar o Jornal Nacional, um exemplo, tá bom? Todas as reportagens que iriam ser ditas no Jornal Nacional passavam primeiro pelo DIP. Aí o DIP vai analisar. Bem, essa reportagem aqui, não, essa reportagem aqui está mostrando que a rua tem buraco. Se a rua tem buraco, a culpa é do governo. Não, essa aqui não pode passar, não. Ah, mas essa aqui está mostrando que a gente terminou de construir a Avenida Vitória. Essa pode. Ah, mas a Avenida Maruípe, como passou hoje no Jornal Cedo, tem um buraco lá que está com um cone dentro. Essa aqui não pode, não. Então, primeiro eles viam as matérias e depois é que era autorizado para se passar. Se tivesse alguma coisinha que fosse contra o governo, era censurado. Não podia ser passado. Então, olha só. A censura, em sua opinião, é democrático? O que é democracia, gente? O que é ser democrático? É ter a participação de todos, não é? Todos podem falar o que quiser, desde que não ofenda o outro, certo? O ato do governo de censurar e proibir notícias e opiniões. Isso é ser democrático? Proibir a opinião? Não. Isso é ser autoritário, não é? Extremamente autoritário. Agora vamos responder aqui, Johan, olha só. Quais os prejuízos que a censura aos meios de comunicação trouxe para a democracia brasileira? Comente com os colegas e registre as suas conclusões. Então, a censura, nós sabemos que não é boa, não é? Para esse aspecto, certo? Claro que, dependendo do assunto, precisa ser censurado mesmo. Não é qualquer tipo de propaganda, não é qualquer tipo de programa que pode se passar, principalmente no horário que criança assiste televisão, não é? Isso aí precisa ser censurado. Mas mostrar a realidade da cidade, os problemas da cidade, isso não pode ser censurado, não é verdade? Então, vamos responder aí, ó. Quais os prejuízos? Por exemplo, só mostra coisa boa, tudo mil maravilhas. E aí? Eu vou e saio tranquilamente à noite da minha casa, saio tranquilamente à noite de casa, porque minha cidade é maravilhosa, não vai acontecer nada comigo. Posso deixar até a porta aberta? Posso deixar a porta da casa... Mas será que é assim mesmo? Não. A professora, posso falar? Fala, Johan. Não é assim. Eles fazem isso
as consequências de eles fazerem isso é que vocês não vão saber do perigo que vai acontecer. Tipo, se você estiver andando de carro e o jornal não avisar que tem um buraco no tal lugar que você vai, você pode cair no buraco e se acidentar. Aí, sim, vai ter mais culpa pelo governo. Então, é bom logo avisar sobre o buraco para você não cair e se machucar por isso. Isso mesmo, avisar que teve aumento do preço do alimento, que avisar que, por exemplo, o comércio vai estar fechado, avisar que o comércio vai estar aberto. Tudo precisa ser noticiado, não é? Então, os prejuízos é o quê? Essa ausência de informação pode nos prejudicar, não é? Vamos formular uma resposta aí, ó. Eu vou dar uma sugestão, tá bom? Quem tem sugestão pode ir falando, lembrando que é um de cada vez, tá bom? Como eu acho que deve ser assim como o Johan falou, né? Não avisar dos perigos que tem por aí no tema social, no físico e as outras pessoas. Isso mesmo. Não. Ó, a censura impedia que as informações circulassem e que diferentes opiniões e pontos de vistas, aqui é V, vistas, fossem apresentados e debatidos. A população não conhecia a realidade também, não é? Vou colocar aqui. A realidade não era divulgada. Ok? E isso era um prejuízo. Nós precisamos saber do que está acontecendo. Por mais que também nós sejamos muito curiosos, não é? Às vezes eu escuto uns pipocos aqui de casa. Aí eu fico, será o que está acontecendo? Aí começa a sair o pipoco, aí depois começa o barulho de fogos. Eita, o que será que está acontecendo? Aí de noite eu escuto no jornal que teve um confronto e tal, não aqui no meu bairro, mas em bairros próximos. Então a gente precisa saber do que está acontecendo. Bem, se lá está acontecendo esse tipo de situação, está acontecendo tiroteio, eu vou evitar passar por aquela região, porque pode ser perigoso, não é? Igual o conflito que teve no início do ano, não foi? Foi esse ano ou ano passado, que teve lá na Marechal Campos, lá na outra rua, que teve um confronto lá no meio da rua. Se ninguém soubesse de nada, todos nós estaríamos em perigo, porque às vezes é caminho das pessoas passarem, não é? Então... E nem no Rio de Janeiro teve uma briga de bandido. Sempre tem, né? Em um local ou outro. Isso é importante para a nossa proteção. Posso fechar aqui para a próxima página? Pode, Agilizem tia. aí, gente. Agilizem aí quem está copiando. Então, vamos lá. Pode, Quem já acabou, pode ir para a página 89. Já ler aí o que está escrito na página 89. Você não tem como ler. Na página 89, não dá para ler. As perguntas você não consegue ler? Não, tia, as perguntas eu consigo, mas tem as que não dá para ler. Então, mas as perguntas aí não dependem do que está escrito na imagem, não. Tá em grego? Não? Não. Tá em grego, não, parece. Não está em grego, não. Dá para ler, sim, ó, porque está ampliado aí do lado. Eu não consegui ler com criança, porque a letra tá muito junta. Assim, A letra é desenhada. É. Vou tentar ler aqui, ó. Crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria através trazeis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói.
E amando o Brasil, força somente o condizireis aos mais altos destinos entre as nações. É isso mesmo? Realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. É isso mesmo? Sim, eu consegui ler com você, com bastante dificuldade. É, porque é muito antigo. Essa publicação aqui, ó, é uma foto, uma publicação do texto original, tá? Vou tentar ler de novo, ó. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto à pátria, o culto da pátria. Trazeis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói. E amando o Brasil, força somente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Possivelmente é uma mensagem que foi colocada em alguma cartilha ou em algum jornal da época, tá? Foi um agente importante na divulgação de imagens de progresso e desenvolvimento associados à figura do presidente Getúlio Vargas. Aí tem o número 1. De acordo com as ideias do Estado Novo, um Estado Tia, só... Passa a página. Estou esperando todo mundo acabar. Acabaram? Sim, já acabei já, tia. Vou esperar só mais um minutinho, tá bom? De acordo com as ideias do Estado Novo, o que o povo brasileiro devia amar e cultuar? Prestar homenagem à pátria. Um único Estado. Isso mesmo, Ana Gabriele. Posso limpar aqui, gente? Virar a página agora? Uhum. Ok. Então, aqui deveria ser somente... Deixa eu pegar meu texto aqui. A pátria deveria ser amada e cultuada. Vou colocar aqui, alcançando os mais altos, altos objetivos. Então, o discurso era, se você ama sua pátria, digamos assim, todos os seus sonhos serão realizados. Né? De que maneira a pessoa de Getúlio Vargas é representada nessa imagem aqui? Como ele está sendo representado? Como amigo das crianças, pai da nação. Uma boa pessoa. Isso mesmo. Não que ele fosse uma má pessoa, mas a imagem era essa mesmo. Eu não vou dizer se é boa ou se é má, porque eu não conheci pessoalmente, né? Então... Quando a gente pesquisa lá no Google, vocês podem ver que nesse período, a maior parte das propagandas sempre tem criança. Porque, ai, que lindo, olha só. Ele gosta de criança. Quem gosta de criança acha que não vai fazer mal a ninguém, né? Também é o presidente, né? Mas assim, se ele gosta da criança, vai fazer mal a alguém? Não vai, gente. Ele é, olha lá, bonzinho. Na verdade, pela lógica, ele não iria machucar ninguém porque ele é o presidente. Porque ele iria machucar seu próprio povo. Independente, né? Não se deve machucar ninguém, mesmo sendo quem for, não é? Nas demais propagandas do DIP, a imagem do presidente é associada a quê? O foco principal era o quê? O progresso de quem? Ou de quê? Presidente. O progresso da
nação. O discurso era: tudo vai ser para o melhor da nação, o progresso da nação, o progresso do povo brasileiro. Esse era um dos principais discursos difundidos e propagados, tá bom? É tanto que essa palavra progresso, ela tem destaque. Aonde, gente? Onde ela tem destaque? Na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Isso mesmo. Então, mais um motivo para valorizar a nação, né? Tudo era um conjunto. A bandeira nacional seria o símbolo de todos os estados e também ele queria manter a ordem e divulgar, disseminar, ampliar o progresso de todos os brasileiros. Tá? Tia, intervalo. Oi? Intervalo. Ah, sim. Estamos terminando. Isso mesmo. Então, olha só. Vai ficar agora, para nós respondermos na próxima aula, que possivelmente vai ser no retorno, depois do recesso, os direitos do trabalhador, página 90, 91, e a página 92 é como se fosse uma revisão desse conteúdo, tá bom? Então, no Eclasse hoje, vocês vão postar as páginas 88 e 89. Já estão corrigidas, nós já fizemos juntos, então vocês tiram a foto e posta lá essas duas páginas lá no Eclasse, tá bom? Ok? Quem já terminou de corrigir, já pode finalizar a aula, descansar. E às 10 horas nós voltamos. Mesmo? Quais são as páginas? Próxima aula de arte vai ter atividade valendo ponto, tá bom? Separa aí o material de arte, caderno de desenho, lápis de cor, canetinha, cola, borracha. Se não tem caderno, uma folha, pegue aí o material, tá bom? Quais são as páginas para postar? 88 e 89, Vinícius. Ah, tá. Tem um kit profissional do meu lado. Aí eu vou agachar. Tchau. Posso finalizar? Ainda não? Pronto? Posso fechar? Gabriel, Guilherme? Vou fechar, tá bom? Até daqui a pouco.